Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem, na manhã deste domingo, dia 15 de setembro de 2024. Nós estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, quero a sua companhia até às 11 horas e eu não estou sozinha aqui no estúdio, hoje o estúdio está cheio, né? Nós temos assim um trio aqui no estúdio comigo e nós vamos conversar sobre o dízimo. Setembro, na Arquidiocese de Natal, em setembro, celebra-se o mês do dízimo. E hoje, assim, de modo muito especial, nós estamos vivendo o Encontrão Arquidiocesano do Dízimo, que já acontece há vários anos e tradicionalmente sempre no terceiro domingo do mês de setembro, enquanto que reúne, assim, dezenas e dezenas de agentes da Pastoral do Dízimo de toda a Arquidiocese de Natal. Então, bem-vindo ao programa Aprendendo com a Igreja. Vamos aprender mais sobre o dízimo, sobre a pastoral do dízimo. E quem são os convidados que estão hoje aqui com a gente no estúdio da Rádio 91? Padre Paulo Henrique da Silva, assistente eclesiástico da pastoral do dízimo, começou nessa missão agora há pouco tempo. E o casal Washington Reis e Miriam Neri, que os dois coordenam a pastoral do dízimo na Arquidiocese de Natal. Vamos começar com o Padre Paulo. Bom dia, Padre Paulo. Bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja, hoje para conversar sobre o dízimo. Bom dia, Cacilda. Bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande participar deste momento, dessa importante ferramenta de evangelização que é a pastoral do dízimo na nossa Arquidiocese. Estamos hoje muito felizes com o dia do encontrão e que Deus nos abençoe neste momento e tudo aquilo que fizermos em relação ao dízimo. Washington e Miriam, bom dia, bem-vindos. Bom dia, Cacilda. Bom dia, ouvintes da Rádio 91. É uma satisfação e um prazer estar aqui no dia do nosso encontrão, um evento que marca a Arquidiocese de Natal, que marca o mês de setembro, o mês do dízimo em nossa arquidiocese. Então é uma satisfação e estamos aqui para contribuir com o programa Aprendendo com a Igreja. Miriam? Estamos assim felizes, né, nesse domingo maravilhoso, onde a gente vai poder trazer muita coisa boa, né, para os nossos dizimistas, para os nossos agentes, tudo aquilo que a gente pensa, né, de melhorar, de compreender e fundamentar a pastoral do dízimo durante todo o ano. Então, que esse encontrão seja maravilhoso, que esse momento que a gente está vivendo seja perfeito e que a gente possa continuar cada vez mais contribuindo com essa missão evangelizadora. Antes da gente começar mesmo a conversar sobre o dízimo, sobre a missão da pastoral do dízimo, queria que vocês falassem, assim, a partir do testemunho de vocês, como é que vocês chegaram até a pastoral do dízimo ou como a pastoral do dízimo chegou até vocês? Bom, nós... É assim, a história de vocês com a pastoral do dízimo. Ótimo, né? Uma história assim longa, né? Já, bonita. Nós começamos na nossa igreja, né? Cada um como solteiros, né? Na igreja. Quando casamos, resolvemos fazer o encontro de casais com Cristo. Foi um momento muito bom e daí veio a necessidade do engajamento pastoral. E nós começamos a buscar uma pastoral, né, dentro da nossa paróquia. Somos da paróquia de São Pedro Apóstolo, no Alecrim. E daí a gente começou a caminhar numa, noutra, mas o carisma veio realmente com a pastoral do dízimo. E começamos. Isso foi entre 96. Quando foi em 97, já estávamos, né, bem mais envolvidos, até já beirando a coordenação da pastoral na paróquia. E nós tivemos a grande mobilização dentro da Arquidiocese de Natal, que era a implantação de todas as paróquias, né, Dom Heitor, né, queria que todas as paróquias da Arquidiocese tivessem a pastoral do dízimo. Então nós, assim, ficamos felizes porque nós tivemos o prazer de estar juntos nessa caminhada de implantação, junto com o casal, na época, Fernando e Sânzia, e foi, assim, maravilhoso. Em 1999, Dom Heitor, nas suas visitas pastorais, ele nos presenteou com um livro que falava sobre o dízimo, e aí nós começamos a participar dos eventos da Pastoral Arquidiocesana do Dízimo, e na época nós já éramos coordenadores, e aí demos seguimento. Com o tempo nós nos afastamos da Pastoral do Dízimo,
assumindo funções no Encontro de Casais com Cristo. E agora, em 2020, nós fomos convidados a ser coordenar a pastoral arquidiocesana do dízimo. E foi um momento maravilhoso porque nós somos chamados, né, para trabalhar o triênio, que seria os 25 anos da pastoral do dízimo. Então isso foi muito bom porque nós fizemos parte do início dessa pastoral dentro da arquidiocese e estávamos sendo convidados a fazer o quê? A mobilizar a arquidiocese para viver os 25 anos da pastoral. Legal. Padre Paulo, e você que chegou também agora nessa função, ou nessa missão de ser o assistente eclesiástico da pastoral do dízimo, também qual é a sua história com a pastoral? Bom, a minha história é desde a participação e o trabalho pastoral paroquial, porque apesar de eu ter muita participação na formação dos padres no seminário, mas tive uma experiência na paróquia de Santa Clara, e lá também animava a pastoral do dízimo paroquial. E a outra parte dessa história ou dessa relação é que já quando o casal coordenador Washington e Miriam eram do ECC, nós trabalhamos juntos, eles foram um casal arquidiocesano e eu estava como o dirigente espiritual, e nós desde aquele tempo travamos uma amizade que dura, e então eles me convidaram para ser o assistente, eu aceitei. Quando, na verdade, eles foram escolhidos para a missão de coordenar a pastoral, eu estava na função de vigário-geral e combinamos de convidá-los para essa missão. E aí, agora vamos entrar mesmo no tema do encontro, né, do dízimo, da pastoral do dízimo. Primeiro, assim, qual o significado da palavra dízimo? Até porque a gente escuta muita... Às vezes o pessoal diz assim, é 10% do que a pessoa ganha, ou dá o dízimo conforme o costume, né? Então, o que é que significa dízimo? A palavra dízimo, ela vem exatamente dos 10%, a dízima, né? Então, é a 10ª parte. No Antigo Testamento, os judeus, eles já entregavam suas primícias, e normalmente era mais ou menos essa 10ª parte. Já o dízimo na igreja é essa devolução que o fiel deve realizar, deve fazer dos seus vencimentos, do que você recebe, o que você ganha. Porém, na igreja 10% e hoje é um valor às vezes considerável. Então, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele já colocou o dízimo como que a devolução ela fosse de acordo com o seu coração. Então, hoje, o mandamento da igreja era devolver o dízimo conforme o costume. O costume era não devolver, então ficava sem devolução. Mas, com essa palavra de Paulo, a pastoral do dízimo, ela se apega. Então, nós devemos devolver conforme o nosso coração. E aí você já entrou, né, um pouco na história dos fundamentos bíblicos, mas eu queria que vocês aprofundassem mais, talvez o próprio Padre Paulo, né, o nosso assistente eclesiástico pastoral do dízimo, pudesse falar também um pouco sobre esses fundamentos bíblicos para o dízimo. É importante, Cacilda, o Washington e Miriam e os nossos ouvintes, ver que a trajetória do dízimo acompanha todas as etapas da história do povo de Deus. Nós podemos ver uma síntese muito bem feita desses fundamentos no documento 106 da CNBB, que trata do dízimo. É um documento recente, né? Ou não? É um documento dos mais recentes, isso é. Uhum. Que foi até realmente uma surpresa, porque não tinha um documento que falasse sobre o dízimo, né? Então, a CNBB se abriu a esta perspectiva, vendo como era importante esta responsabilidade ou corresponsabilidade dos fiéis leigos e leigas com a comunidade.
principalmente no mundo tão capitalista como nós vivemos, as coisas que são necessárias para a evangelização precisava de uma participação maior também dos fiéis para prover as comunidades, né? É interessante quando o Washington e Miriam estavam falando sobre o significado da palavra, que dízimo, né, décima parte. É bem interessante o que o documento afirma. Realmente, o dízimo significa a décima parte. Porém, isso no Antigo Testamento já tem esse significado. Porém, porque era essa a quantia do voto dos patriarcas, Abraão e Jacó, que depois entrou na legislação do Antigo Testamento com Moisés e a lei. Porém, a igreja não estabelece um valor assim pré-definido. A igreja sempre nos exorta a que o dízimo seja uma doação livre, uma doação que seja sistemática, que seja periódica mesmo, para que não se confunda com oferta, não se confunda com campanhas que acontecem uma vez no ano para determinada obra, para determinada situação. Então, nós vemos que a palavra de Deus apresenta esses fundamentos, desde o Pentateuco, passando pelos profetas. É bem interessante como os profetas chamam a atenção para que se veja no dízimo uma realidade de profunda responsabilidade, né? O dízimo não pode ser esquecido, essa é uma síntese do que os profetas apresentam, mas, sobretudo, não pode cair no formalismo cultual sem a interioridade de que necessita estar revestido. Os profetas sempre chamavam a atenção para que a entrega do dízimo não fosse alguma coisa que partisse só de elementos externos. Eu tenho, então eu devolvo. Mas que esta entrega, esta devolução, este partilhado que tem, acompanhado de uma vivência interior, de uma atenção à comunhão com Deus. Porque o dízimo deve estar acompanhado de uma vivência de fé. E esta é uma característica importante do dízimo. Por isso é que nós não tratamos o dízimo simplesmente como entregar dinheiro, mas uma pastoral. Sendo pastoral, significa que o dízimo está integrado em toda a realidade missionária, em toda a realidade mesmo da vida da igreja, da ação da igreja. De evangelização. De evangelização, porque esta é a missão da igreja. A missão da igreja não é agarinhar fundos para se tornar rica, é para que esses fundos, esses instrumentos sejam usados para evangelizar, mesmo que seja para embelezar a matriz, mesmo que seja para cuidar da casa paroquial, que seja uma casa digna, mas tudo é para a evangelização, porque também tem que ser usado o dízimo para formação, que são as dimensões do dízimo que falaremos depois. Ok, então a gente vai para o primeiro intervalo do programa e volta já conversando, aí a gente entra nas dimensões do dízimo, né? Até porque vai levar mais tempo para a gente conversar. Então a gente vai para um rápido intervalo, lembrando que o programa Aprendendo com a Igreja é patrocinado pelo Clube do Ouvinte. Você que contribui com a rádio todos os meses, que faz parte do Clube do Ouvinte, é sócio do Clube do Ouvinte, você é responsável, você é um patrocinador do programa Aprendendo com a Igreja. Vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta conversando mais sobre o dízimo. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo 15 de setembro, ali na Catedral Metropolitana, que nossa vizinha Catedral Metropolitana
está acontecendo o Encontrão Arquidiocesano do Dízimo. Reunindo muita gente, muitos agentes da Pastoral do Dízimo. E o dízimo é o tema do programa Aprendendo com a Igreja neste domingo. Nossos convidados, o padre Paulo Henrique da Silva, assistente eclesiástico na Arquidiocese Natal, a Pastoral do Dízimo, e o casal coordenador arquidiocesano, o Washington Reis e Miriam Neri. Primeiro bloco, já conversamos mais sobre o fundamento da Pastoral do Dízimo. E agora eu queria que vocês comentassem, explicassem quais são as dimensões do dízimo e o que significa cada uma delas. Bom, conforme Padre Paulo falou, a CNBB, ela construiu um documento, o documento 106, e nele ela organizou a pastoral em dimensões. E quais seriam essas dimensões? Na verdade, nós temos 4 dimensões bem definidas pelo documento. Primeiro é a dimensão eclesial. É aquela que faz a consciência de ser membro da igreja. É você ser corresponsável. Então, tudo aquilo que é de responsabilidade do fiel para com a igreja, para com os custos, tudo aquilo que a igreja precisa, certo? Ela está dentro dessa dimensão. Então, essa responsabilidade comunitária. Temos uma outra dimensão, que é a dimensão religiosa. Aí, certo, é onde o cristão ele tem a sua conversão. Ele vai devolver ao Senhor parte daquilo que ele recebe como dom e graça de Deus. Então, a religiosa é essa conversão pessoal, onde eu assumo a minha responsabilidade, certo, como fiel, como convertido, como batizado, a seguir adiante, certo? Na comunidade. É a partilha, essa conversão entre cada um de nós sobre a nossa responsabilidade, certo? Como dizimista. Essas duas dimensões, a eclesial e a religiosa, falando do termo prático, é exatamente um recurso que é arrecadado pelo dízimo, ele vai ser utilizado na manutenção do prédio, digamos assim, das instalações físicas da igreja, nos seus funcionários, pagamento de funcionários, das concessionárias de água, luz, telefone, também no material litúrgico, também as velas, as partículas, as alfaias. Então, toda essa parte prática, digamos assim, que o valor arrecadado pelo dízimo ele é empregado nessas duas dimensões. Nós temos ainda a dimensão missionária, que é onde o dízimo ele possa partilhar seus recursos entre as paróquias e as comunidades que ainda não tenham recursos. Então, esse valor é repassado nessa dimensão missionária, onde pode também ser empregado nos missionários, na manutenção desses missionários que vão levar adiante a evangelização da pastoral e também de outras pastorais na paróquia. Por fim, nós temos a dimensão caritativa. Esta é também uma realidade central na vida da igreja, porque a igreja é a igreja que vive da mesma missão de Jesus, que foi anunciar a boa nova aos pobres. Então, a dimensão caritativa se manifesta no cuidado com os pobres por parte da comunidade. Isso é uma realidade que precisa ser bem cuidada, bem organizada, para que o dízimo possa manifestar que a comunidade paroquial é uma comunidade que partilha, é uma comunidade solidária, generosa e que olha para o sofrimento dos pobres. É uma dimensão importante porque ela é própria da vida da igreja. A igreja é a igreja da caridade. A igreja não é uma realidade que se fecha em si mesma. A igreja vive para os outros, vive para ajudar os homens e as mulheres a encontrarem paz, encontrarem alegria, encontrarem dignidade. É uma dimensão que exige das nossas
pastorais paroquiais, pastorais do dízimo paroquial, de uma organização, um cuidado, uma atenção, uma prudência, mas que tem que enfrentar os desafios que a caridade hoje na sociedade exigem. Porém, deve-se ter sempre coragem, nunca medo, porque nós não podemos pregar um dízimo que seja só para encher os cofres da comunidade. A comunidade deve ser sempre ter como espelho Jesus Cristo, que viveu pobre, obediente ao Pai, mas que se dedicou aos homens e às mulheres. Assim, a comunidade com um bom dízimo deve ser sempre uma comunidade com uma caridade bem forte. Vocês falando aqui das dimensões, eu fiquei pensando assim, como e até eu vou falar do meu próprio trabalho, né? Da comunicação, da pastoral da comunicação. Como seria bom se a gente pudesse explicar mais ou deixar isso mais claro nas paróquias sobre em que, digamos assim, o que é arrecadado pelo dízimo é empregado, né? Qual o destino deles. Inclusive sobre as dimensões. Eu tenho visto já algumas paróquias publicando vídeos, inclusive vídeos dos padres, né? Falando sobre o mês do dízimo, mensagem de agradecimento aos dizimistas. Mas eu queria até destacar aqui um vídeo, é uma série, na verdade, mas assim, que é produzido pela Pascum da Paróquia da Candelária, o Padre Assis, o pároco lá da Candelária. Ficou muito legal. Olha, você que está ouvindo a gente, procura aí o Instagram, né, da Paróquia da Nossa Senhora da Candelária para ver esse vídeo, assistir esses vídeos. Ficou muito legal, assim, quando o Austin estava falando ali, né, vai para as alfaias, vai para, né, para as concessionárias de água, luz. E eu fiquei lembrando que, assim, o vídeo é muito dinâmico. O Padre Assis mostrando, assim, né? O dízimo tá aqui, nas flores, tá aqui na limpeza. Aí ele limpa o banco, assim, né? Tá aqui na limpeza, nas alfaias, na hóstia. Então, assim, muito eu achei bonito. muito criativo e de forma clara, explicando onde o dízimo está. Que bom seria se todas as paróquias pudessem fazer esse tipo de coisa também, né? Para mostrar às pessoas onde o dízimo está. É isso que é super importante, por isso assim que quando, né, nós colocamos essas dimensões, é muito importante sempre apresentar as 4 dimensões no nosso coração, né? Então, o símbolo do dízimo é um coração partilhado, e ali ele está bem definido as 4 dimensões. E realmente, como você falou, é muito bom quando o pároco, quando a comunidade, ela compreende e percebe realmente aonde está colocado, certo? A sua doação, o seu trabalho, né? Tudo aquilo que ele devolve ao Senhor. Não é um coração partido, é um coração partilhado, né, Miriam? Isso mesmo. Pois é. Então, minha gente, aqui em Natal, na Arquidiocese de Natal, o mês de setembro é o mês do dízimo. E eu acho que é só aqui, né? Assim, não sei se as outras dioceses também tem um mês específico para viver o dízimo, não sei como. Por quê, né? Setembro é o mês do dízimo aqui. Bom, a Pastoral do Dízimo, ela iniciou-se como pastoral arquidiocesana em 1997. E aí a comissão arquidiocesana teria que definir um período no ano, um mês, onde todas as ações elas fossem mais evidenciadas, onde o dízimo pudesse aparecer mais, digamos assim. E aí eles lá nos idos da década de 90 acharam que seria melhor o mês de agosto. Só que viram que confundia com o mês das vocações. E aí escolheram o mês de setembro, como um mês que na Igreja do Brasil celebra-se o mês da Bíblia. Como o dízimo é bíblico, ele então encaixou o mês do dízimo, né, em nossa arquidiocese, o mês de setembro como o mês da Bíblia e o mês do dízimo. Em outras dioceses, no regional, já houve uma reunião de todas as pastorais do dízimo das diversas dioceses do regional, Nordeste 2, tentou-se unificar o mês para o mês do dízimo, como seria um mês do ano para todas as dioceses. Porém, não vingou, porque cada diocese ela comemora num mês diferente. E assim, uma curiosidade é que o mês assim que poderia ter sido escolhido seria o mês de julho,
Porém, a Diocese de Caicó votou contra porque é o mês... Da festa da padroeira de Santana. mês de Santana. Lá julho só dá Santana, não adianta colocar mais nada. Então é isso, escolhido lá atrás o mês de setembro, mês da Bíblia, e o mês do dízimo. Você falou aí do regional, Washington, e inclusive foi criada, assim, há pouco tempo, né, assim, uma comissão regional do dízimo, algo assim, que vocês integram essa comissão, não é isso? Sim, no ano passado, o Regional Nordeste 2, a presidência, Dom Paulo Jackson, ele fez uma primeira reunião de todos os coordenadores das pastorais das diversas dioceses do regional. E aí criou-se essa comissão, então são um padre de cada província e um agente, um coordenador também de cada província. Então essa comissão, ela inclusive vai reunir-se agora para planejar as ações da Pastoral do Dízimo no regional no próximo ano. Tem um bispo responsável pelo dízimo no arquidiocese, no regional? Ficamos super felizes porque hoje o bispo referencial da Pastoral do Dízimo no Regional Nordeste 2 é Dom João Santos Cardoso. Nosso arcebispo, né? Ele está responsável, é por isso que ele já está agilizando, já entrou em contato, organizando a comissão para que todos os padres se reúnam, certo? Que fazem parte dessa comissão, para realmente fazer um momento muito bom, né, de formação para o ano de 2025. Bom, então setembro, mês do dízimo, todo ano tem uma programação para esse mês do dízimo na Arquidiocese de Natal. E esse ano nós já estamos na metade, né? Terceiro domingo já. Então, o que é que já aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer de programação nesse mês do dízimo? Nós tivemos a felicidade que esse mês de setembro, ele tem 5 domingos, isso é muito bom, né? Então se estende um pouco mais. Como nós estamos já no terceiro domingo, nós já tivemos 2 momentos, né, bem organizados. O primeiro domingo se caracterizou pela abertura, tanto do mês do dízimo, que é a entronização da Bíblia nas paróquias, como também o banner da pastoral. Todos os anos, né, nós organizamos um banner com o tema e o lema desse evento, né? Nesse ano, o nosso tema foi dízimo, um chamado à sinodalidade e à diocesaneidade, e o nosso lema, um só coração e uma só alma. Então, esse banner é proposto e toda a paróquia faz esse momento de abertura. Como também foi lida a carta do nosso arcebispo, uma carta belíssima que vale a pena, né, conhecer o conteúdo. Ele explora bastante a questão do documento 106, das dimensões, da finalidade do dízimo, que é o dízimo. Então está uma carta muito bonita. E ela foi lida agora no nosso primeiro domingo. No segundo domingo, que também já aconteceu, nós sugerimos o seguinte: como a pastoral do dízimo, o Padre Paulo falou muito bem, é uma pastoral que está articulada em conjunto com a paróquia, com toda a comunidade, né? Ela tem que ter um momento também para que todas essas pastorais, elas tenham um momento de confraternização, de congratulação e possam também exercer essa compreensão sobre o dízimo. Então foi sugerido um café da manhã paroquial com todas as pastorais. Nesse terceiro domingo estamos nós aqui no nosso encontrão, que é um momento diocesano, né? Onde a gente realmente faz o apelo ao nosso tema, né? Que é essa sinodalidade, diocesanidade, que é o caminhar juntos nessa igreja particular. Então estamos nós aqui, né, vivenciando esse momento. Teremos nosso quarto domingo, e esse quarto domingo nós colocamos como um momento de concretizar. O que é aquilo? Talvez seja muito mais dentro da visão caritativa. O que nós podemos fazer como missão? O que é essa evangelização? Ir à procura dos dizimistas, fazer caminhadas, fazer um ato concreto para algum local que esteja precisando, dentro da comunidade. Então, nós chamamos de Dia D de Missão. É uma ação concreta da paróquia sobre a partilha e a evangelização missionária, porque aí eu saio em missão. E o quinto domingo é um momento com a família dizimista. E como o nosso lema é muito bonito, né? Um só coração e uma só alma, nós fizemos um texto, né, complementar, onde há uma reflexão junto à família dizimista sobre a pastoral do dízimo. Então, foi assim mais ou menos que a pastoral deu um norte durante todo o mês de setembro. Cada paróquia ela é livre para fazer o seu momento, mas a pastoral sempre se organiza anualmente para dar um norte para que você possa seguir e fazer uma caminhada melhor, de muito bom aproveitamento sobre a pastoral do dízimo. Ótimo, né? Então,
Muita coisa acontecendo e muita coisa para acontecer ainda, celebrando esse mês do dízimo na Arquidiocese de Natal. Bom, a gente vai para o segundo intervalo e volta daqui a pouquinho já com o último bloco aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Hoje, aprendendo mais sobre o dízimo. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco do programa. Hoje nossos convidados são o padre Paulo Henrique da Silva, assistente eclesiástico da Pastoral do Dízimo, e o casal Washington e Miriam, coordenadores arquidiocesanos da Pastoral do Dízimo. E esse é o tema que nós estamos conversando desde o início do programa. Hoje, 15 de setembro, dia do encontrão arquidiocesano do dízimo, que acontece aqui na Catedral Metropolitana. É um dia de festa para os dizimistas, para toda a igreja da Arquidiocese de Natal. Bom, lá no início, acho que foi lá no primeiro bloco, o padre Paulo já deu assim um sinal, né, da missão da Pastoral do Dízimo. E aí eu queria até que, acho que talvez até o próprio padre Paulo retomasse a fala para falar mais sobre a missão. Qual é a missão da Pastoral do Dízimo? Bom, em primeiro lugar, a missão do dízimo, ou da Pastoral do Dízimo, está bem ancorada naquilo que nós escolhemos como tema da reflexão deste ano. Está dentro da sinodalidade e da diocesaneidade. Então, a Pastoral do Dízimo quer ser um instrumento para vivenciar esta igreja sinodal e esta igreja no chão de nossa arquidiocese. É uma ação eclesial, a Pastoral do Dízimo. São pessoas batizadas, pessoas que assumem a missão, pessoas que estão vivenciando a sua fé na igreja, nas comunidades paroquiais, nas suas comunidades que compõem a própria paróquia. Tem como finalidade motivar, planejar, organizar e executar iniciativas para que haja um bom funcionamento da pastoral, para que os membros da pastoral sejam acompanhados. O importantíssimo ponto que vale não somente para a Pastoral do Dízimo, mas para toda a pastoral de nossa igreja, de nossa arquidiocese, que é a realidade da formação espiritual, porque como membros da Pastoral do Dízimo, nós somos chamados a vivenciar a nossa relação com Deus, a vida de oração, a vivência realmente da vocação, porque o agente da Pastoral do Dízimo é um vocacionado, e vivenciar aquilo que a realidade da arquidiocese como um todo vivencia no seu funcionamento, na sua manutenção, no seu crescimento, como realidade organizada, com tudo aquilo que deve responder às exigências da sociedade, também no que diz respeito ao financeiro, ao administrativo, porém dentro desta dinâmica global de sinodalidade, porque a Pastoral do Dízimo não é somente o padre, não é somente um coordenador, um casal coordenador, é uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo. São pessoas, logicamente, que têm a sua própria história, são pessoas na sua diversidade, porém todas unidas com um objetivo de ser realmente uma pastoral que possa olhar para o bom funcionamento da vida paroquial e, consequentemente, da arquidiocese. Então, é uma pastoral importante, está organizada, bem organizada, como o Washington e Miriam falaram, vem de muito tempo, desde aquela solicitude pastoral de Dom Heitor, de exortar todas as paróquias a que tenham a Pastoral do Dízimo, e, de fato, nós vemos que
é uma pastoral presente em todas as paróquias, né, em todos os vicariatos, em todos os zonais, e isto faz com que o número de membros da pastoral seja um número grande, e a nossa intenção como pastoral arquidiocesana do dízimo é fazer com que os agentes tenham sempre uma formação para esta missão na igreja e no mundo. Eu tenho a impressão de que a Pastoral do Dízimo é uma das pastorais que tem mais agentes aqui na Arquidiocese Natal, né? Pelo menos assim, eu não sei, eu acho que eu não conheço outras pastorais que quando realizam um encontro arquidiocesano tenha tantos agentes participando como a Pastoral do Dízimo. Acredito que seja, primeiro assim, por ser uma pastoral que ela já tem um fundamento de 25 anos, ela foi bem formalizada, bem organizada, então esse organismo, hoje ele permeia todas as 120, né, paróquias da Arquidiocese. Ela é bem constituída, bem forte, já tem 25 anos, e o agente, né, que é também um dizimista, se sente prazeroso, um missionário da evangelização, um missionário da partilha, aquele que contribui com sua comunidade. Então, acho que isso faz com que também a gente tenha um número maior de agentes, porque passam a ser corresponsáveis, né, pela evangelização dentro das suas comunidades. Quando a gente fala de dízimo, até o Padre Paulo já comentou isso também, é meio que inevitável não associar o dízimo à arrecadação, né, a dinheiro. E como é que o dízimo, concretamente, como é que o dízimo ou a pastoral do dízimo pode ser esse instrumento de evangelização? Como o Padre Paulo falou, ele é um exercício de sinodalidade. Então, já começa por aí, né? Então, você começa a perceber que você não está só, você está caminhando junto. Então, essa consciência sinodal, isso é muito importante. A partir daí, também é a compreensão, como você disse, né? Que o dizimista não é só aquele que contribui financeiramente ou a pastoral está ali só para arrecadar. Ela é missionária, ela evangeliza. Porque se eu sou dizimista, é porque eu tive uma conversão, uma consciência e uma experiência com Deus. Olha como é grande, né? Eu tive uma conversão, eu tive uma experiência com o Deus da vida e a partir daí eu passei a me doar. E essa doação não é puramente financeira, ela é também dentro do sentido de co-participar da sua comunidade. Então não é aquele só que contribui, ele como batizado é membro do corpo da igreja, ele tem o direito de participar de decisões, de fazer parte e encontrar um lugar de pertencer a essa comunidade. Então não tem privilégios, é mais um que compõe esse corpo maravilhoso e assim, essa consciência de evangelização é que faz com que a pastoral realmente siga adiante e seja tão fácil evangelizar. Não é tão fácil converter ao dízimo, mas é fácil evangelizar sobre a necessidade e o seu sinal de pertença a essa comunidade e essa pastoral. E a partir da consciência de pertença ao povo de Deus, né? A pertença ao corpo místico, porque a devolução do dízimo será uma consequência da doação de sua vida, de sua entrega à missão, né? O dizimista não é só aquele que dá o dinheiro, que vai para o financeiro, mas antes é aquele que tem uma consciência do seu amor à igreja, de sua dedicação. Quantos agentes de pastoral na nossa igreja, eles, antes de darem o dízimo, eles dão a própria vida, com participação, com entrega, colaborando, contribuindo para o trabalho pastoral. E esta é a riqueza da igreja mesmo. O dízimo é consequência porque nós vivemos numa sociedade, as coisas não caem do céu como mágica. Nós precisamos, como você, Cacilda, ressaltou nos vídeos de divulgação deste mês lá da paróquia de Candelária, toda a realidade que envolve a vida da igreja, tudo, além de necessitar de contribuição financeira, necessita, em primeiro lugar, das pessoas. Então, o padre, os diáconos, os religiosos e religiosas, os casais, os leigos e leigas envolvidos na pastoral da igreja, são pessoas que devolvem para a comunidade daquilo que receberam, porque o chamado de Deus é sempre para que nós vivamos uma comunhão com Ele
e uma comunhão com os irmãos e irmãs. Então, esta dinâmica do dízimo deve, em primeiro lugar, dar ênfase a isso, desta doação da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa entrega à comunidade, de ser instrumento de Deus para a comunidade. E isso faz com que o dinheiro não seja visto como um aspecto mundano, mas um aspecto que passa por uma transformação para o bem da comunidade e, concretamente, para as realidades de despesas que a comunidade tem em todos os níveis, né? Quando pensamos a paróquia em si que tem que pagar suas contas, mas pensamos também em prover formação, a locomoção dos agentes para encontros, a dignidade mesmo de cada agente de pastoral, e isso é importantíssimo que aconteça. O que as paróquias podem fazer para que os fiéis, aquelas pessoas que participam da missa, muitas vezes participam da missa toda semana, participam das pastorais, para que elas tenham consciência dessa necessidade do dízimo, tanto da oferta como também dessa consciência evangelizadora da pastoral do dízimo? É a catequese, é a formação. As paróquias, elas têm que preparar os seus agentes preparados, né, eles possam ser multiplicadores para catequizar os fiéis, os fiéis da própria paróquia. A catequese é um lugar de compreender que o dízimo é vivido, como o Padre Paulo falou, na comunidade de fé, na comunidade onde ele participa, de onde ele é fiel, onde ele está presente. E não é apenas uma taxa, é ter essa compreensão que o dízimo não é essa prestação mensal ou um imposto que deve ser pago, e sim um gesto de ação, de graças de Deus para com a vida de cada um do fiel. Então essa catequese serve para conscientizar sobre que o dízimo ele faça parte da iniciação à vida cristã do católico, né? Do cristão mesmo. Então, que todos seja dada a oportunidade para que eles compreendam que o bem de devolver, contribuir generosamente para o crescimento pessoal e da comunidade também. Então, essa catequese que a Pastoral do Dízimo ela faz muito bem, evangelizando os fiéis de cada paróquia, de cada comunidade. E o que é preciso para ser um bom dizimista ou uma boa dizimista? Primeiro, né, consciência da corresponsabilidade evangélica, né? Então, essa conversão pessoal, de compreender que a igreja, que a comunidade precisa e que você faz parte. Você foi batizado, você tem um sinal de pertença a essa comunidade de fé. E você pode fazer mais, tá? Fazendo a sua devolução daquilo que o Deus da vida nos dá, né? E a partir daí também fazer parte dessa comunidade e verificar como tudo isso está sendo encaminhado, como isso está sendo, né, feito. Então isso é muito importante quando você se envolve. Só há realmente conversão com envolvimento. Se eu me envolvo com a comunidade, eu consigo compreender todas as dimensões, tá? Então, você veja, quando, né, você citou bem, né, o vídeo aí de Padre Assis que foi, assim, belíssimo. Mas você vê ainda como tem a necessidade de explicar aonde vai, o porquê. Porque por mais que você tenha a conversão de devolver, você às vezes não tem a compreensão aonde isso está colocado. Então, mas por quê? Porque às vezes você devolve, mas não está inserido na comunidade. Então, fazer parte dessa consciência corresponsável, evangélica, que somos o povo de Deus e devemos estar presentes de forma espiritual e material em nossa comunidade. O documento 106, ele diz uma coisa muito bonita, que a decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza de sua presença amorosa no dia a dia. Então é muito bonito quando a gente tem essa compreensão. É uma conversão pessoal e também comunitária às realidades da paróquia. Bom, a gente já está se dirigindo aí para o final, mas antes eu queria perguntar uma coisa, assim, a Pastoral do Dízimo, ela tem 27 anos, né, na Arquidiocese de Natal? 25.
Não, Não, 27, só né? 27, tá né? certo. Faz 2 anos da Fizemos, comemoração dos 25. Isso. E assim, dentro dessa diocese tão grande, né, de 120 paróquias, como é que ela está organizada, essa pastoral? Porque assim, se for partir só da coordenação arquidiocesana dos 3 que estão aqui, não dariam conta para acompanhar, para articular essa pastoral. Inclusive, como é que articula um encontro tão grande como esse que está acontecendo hoje? A pastoral do dízimo arquidiocesana, o dízimo, como o Padre Paulo falou, está presente em todas as paróquias e também capilarizado em suas comunidades, em suas diversas capelas de cada paróquia. E aí a coordenação paroquial, existe um articulador de cada zonal que coordena a pastoral do dízimo no seu zonal. Então eles se reúnem mensalmente com os coordenadores paroquiais. E mensalmente também, a comissão arquidiocesana é composta por nós 3, né? O Padre Paulo como assistente e nós como coordenadores. Cada coordenador, cada articulador dos zonais, dos diversos zonais da arquidiocese. Então eles vêm, se reúnem mensalmente conosco e também nós temos alguns casais e pessoas que nos auxiliam, que fazem parte dessa equipe arquidiocesana. Então são os articuladores dos zonais, mais algumas pessoas da equipe arquidiocesana. E aí a gente, nessas reuniões, são trazidas informações das paróquias e também eles levam as orientações da comissão arquidiocesana. Com a chegada de Dom João, né, nós tivemos também o nosso acréscimo no número de zonais, que isso é muito bom, né, faz com que a arquidiocese, que já é muito grande, ela esteja bem organizada, né, bem separadinha, bem montada dentro dos seus zonais. Então foram criados mais alguns zonais, nós estávamos com 15, agora nós somos 18, e nós já temos 18 articuladores, ou seja, que não vamos dizer assim, 18 articuladores no bom sentido. Muitas vezes é um casal que é articulador, muitas vezes são 2, 3, 4 pessoas que estão articulando aquele zonal. Mas nós estamos dentro dessa formalização organizada da arquidiocese. 18 zonais também trabalhados com a pastoral do dízimo. Bom, para finalizar agora, eu queria que vocês, como coordenação arquidiocesana, deixassem aí uma mensagem para os dizimistas, para quem está ouvindo a gente, para os dizimistas que não puderam, os agentes da pastoral do dízimo que não puderam vir para o encontrão, enfim, né, essa mensagem por ocasião do mês do dízimo e, em especial, do dia do encontrão arquidiocesano. Bom, a nossa mensagem parte do apelo a que a fidelidade ao dízimo aconteça para os nossos dizimistas e também que os agentes da pastoral vivam esta sinodalidade, essa diocesaneidade que a Igreja de Natal apresenta para todos nós. Que a experiência desse mês seja uma experiência onde todos possam cada vez mais reforçarem o seu compromisso, a sua fé, e que haja também uma experiência de gratidão. O dízimo significa também gratidão, que se reverte para doação à comunidade, para doação à igreja. Que a palavra de Deus, que é o fundamento do dízimo, possa iluminar a vida de todos e todos possam crescer na fé, na esperança e na caridade. Então, a nossa mensagem é também acrescentar, a perseverar, né? Uma palavra de perseveração para todos os agentes da pastoral do dízimo na Arquidiocese de Natal, que eles continuem com fé e perseverança, que a caminhada é longa. Que o espírito missionário, né, esteja presente em cada um deles, que é uma missão, né, é uma missão ser um agente, é uma missão levar a evangelização para várias pessoas da sua comunidade. Então que eles continuem nessa caminhada de fé, nessa jornada de amor, né, e de experiência com o Deus da vida. Então, muito obrigada, Miriam, o Austin e o Padre Paulo, muito obrigada por essa conversa tão boa hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja, sobre o dízimo, sobre o mês do dízimo, sobre a pastoral do dízimo. Muito obrigada.
Obrigado a você, Cacilda, e a rádio, e também a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas, acompanhando aqui, aprendendo com a igreja, aprendendo mais sobre a missão do dízimo para nós, fiéis leigos, para a nossa Igreja Católica. Muito obrigada pela audiência. Continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana, e a missa do Encontrão, Encontrão do Dízimo, né? Isso, presidida por Dom João, viu? Presidida pelo nosso arcebispo Dom João Cardoso. Então, muito obrigada. Fique aí na sintonia do bem com a Santa Missa. Um abraço, boa semana e até domingo que vem.